capítulo de número 7, versículo 10 ao 24, onde o Senhor Jesus ele ensina no templo, na festa dos tabernáculos, dissensão entre os judeus. Esse é o tema, que nós temos aqui na palavra do Senhor, na Bíblia, sagrada, referente a João 7. E diz assim a palavra: mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, pelo medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe estas letras? Não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra e todos vós maravilheis, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Amém, irmãos? Podemos assentar. A palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus gloriosa, escrito aqui no livro de João. E esta palavra, irmãos, nós temos alguns dias já pregado alguns capítulos, e alguns versículos referentes ao livro de João. Essa passagem, ou esta palavra que fala nitidamente, aos nossos corações, referente a quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre desafiando as tradições, a coragem de falar a verdade. E nós não vamos falar de nós mesmos, mas nós iremos falar de quem? Do próprio Jesus. Porque Jesus é um homem que ele veio, como homem, e ele desafiou as tradições até aquele momento. E nós vemos que ele teve coragem de falar a verdade. Ele não se escondeu atrás do medo, mas ele teve coragem de falar aquilo que os homens precisavam ouvir. Mas nós vamos trazer também para as nossas vidas, irmãos, aplicações maravilhosas quando nós estudamos aqui a palavra de Deus, versículo por versículo.
Então, quando nós olhamos a palavra ela vem, ela vai falando conosco, né? Quando nós fazemos a leitura versículo por versículo. E é isso que nós iremos fazer nesta oportunidade. Obrigado, Deus abençoe, André. O Vitinho não veio hoje. Cadê? Está focado no estudo. Ah, tá. Você esqueceu de mim então, né, Vitinho? Hoje, né? Tá perdoado. O Vitinho é sempre aquele que levanta primeiro, né, irmãos? Para a glória de Deus. Vai, Deus abençoe. Tá? Glória a Deus que você está focado no ensino da palavra. Isso é muito bom. Então hoje nós vamos explorar aqui, irmãos, dentro dessa palavra, né, dentro da palavra de Deus, e também, né, em nossas vidas, aquilo que está relatado aqui em João, capítulo de número 7, versículo do 10 ao 24. Né? Aqui, esse trecho da palavra de Deus, irmãos, ele ensina a cada um de nós referente à fala e também sobre a verdade. Porque quando nós falamos, nós precisamos saber do que nós falamos e o que realmente nós estamos trazendo de conhecimento para as pessoas, ao qual as palavras que nós falamos, e se isso realmente é verdade, e principalmente as verdades de Deus. Porque quantas vezes, irmãos, nós já ouvimos pessoas que falam de si mesmo, até mesmo, né, profetizando sobre a vida de alguém, porque conhece a vida de alguém, porque sabe sobre a vida de alguém, e ela de repente ela se levanta ali e falando como se fosse Deus, né, falando através da vida dela para aquela pessoa. Então nós precisamos falar, porém falar sempre a verdade daquilo que Deus realmente está colocando em nosso coração. Então, por que isso, irmãos? Porque nós vivemos em um mundo que ele é repleto de vozes. Por que ele é repleto de vozes? Quando nós entramos na internet, nós temos ali a oportunidade, irmãos, de refutar ou de ver aquilo que nós, a nossa mente, o nosso coração não precisava ver e nem ouvir. E muitas vezes, devido, né, a esse fluxo tão grande que é a internet, nós estamos sendo aí, né, ouvindo sempre vozes, repletas vozes, falando coisas até mesmo contrárias à nossa fé. Então nós precisamos, né, nesses últimos momentos, isso é fundamental, irmãos, é fundamental para nós que somos servos de Deus, discernir a palavra que realmente vem de Deus para as nossas vidas. Porque a palavra, irmãos, quando ela é a palavra de Deus, ela nos muda, ela traz mudança em nós. Quando nós meditamos na palavra, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trazer para nós conhecimento, né? Porque sabedoria nós sabemos que vem de Deus. Então nós, a partir que nós lemos, nós adquirimos o conhecimento e nós praticamos a palavra que nós aprendemos. Então nós precisamos entender isso. Então aqui, a palavra do Senhor, né, aqui em João, capítulo 7, verso 10, fala-se, olha: mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, ou manifestadamente, mas como em oculto. Então Jesus, ele não chegou e já foi ali falando: olha, eu sou Cristo, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus. Mas ele chegou em oculto, ele chegou ali, né, naquele lugar para participar da festa, né, dos tabernáculos, como nós estamos vendo aqui no versículo de número 10. Então Jesus, irmãos, logo após esta festa, ele revela, né, ali para aquelas pessoas a importância de se falar a verdade. Porque quando nós lemos lá no versículo 24, que nós vamos, né, falar sobre ele também no finalzinho, fala só: não julguei segundo a aparência. Então o Senhor Jesus, ele já traz a palavra falando ali para eles referente à questão da verdade, porque é necessário
nós falarmos sempre a verdade. Então, assim como ele, não se intimidou ali no final, quando nós vemos aqui, quando acabou a festa, então nós recomendamos aqui, eu trago essa recomendação para a igreja do Senhor, que nós precisamos, irmãos, sermos o quê? Ousados em compartilhar a palavra do Senhor que Ele revelou aos nossos corações. Porque muitas vezes, irmãos, quando a palavra ela é de Deus e ela vem ao nosso coração, nós precisamos liberá-la. Nós precisamos falar esta palavra. Quantas vezes, irmãos, nós estamos em um culto onde o Senhor ele começa a tocar em nosso coração referente a uma pessoa, e às vezes nós não temos coragem, o suficiente, ou nós não somos ousados o suficiente para levar aquela palavra que Deus colocou no nosso coração para aquela pessoa. E nós precisamos ter essa ousadia. Nós precisamos ter, por quê? Porque Deus, irmãos, Ele usa cada um de nós para poder trazer vida para as pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes uma palavra liberada, a palavra de Deus liberada, irmãos, salva vidas. Quantas vezes uma palavra dita com amor para outra pessoa salva vidas. E quando eu falo salva vida, irmãos, eu não estou falando aqui que salva essa vida material, mas salva a vida espiritual, que é aquela que nós vamos viver na glória com o Pai. Porque muitas vezes pessoas estão ali em tempos de enfermidade, e nós temos a oportunidade de falar do amor de Jesus para ela. Nós temos a oportunidade de falar a palavra de Deus para aquela pessoa. E através daquela pessoa, daquela palavra, essa pessoa será salva para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Então nós precisamos ter ousadia. Nós precisamos ser ousados, em falar a palavra de Deus, em falar aquilo que o Senhor coloca em nosso coração. E às vezes, irmãos, tem pessoas que estão precisando apenas de uma confirmação. E Deus quer usar você para confirmar um projeto, um processo que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. E se você, irmãos, cada vez mais buscar ser espiritual, buscar as coisas do alto, irmãos, você vai ter essa sensibilidade e esta ousadia de levar esta palavra para o seu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Versículo 11. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde ele está? Por que eles procuravam? Eles procuravam porque eles precisavam de algo. Muitos deles ali haviam ouvido falar de Jesus, o que Jesus fazia ou havia feito. O Senhor Jesus, se nós olharmos aqui na palavra de Deus, no capítulo de número 2, nós vamos ver aqui a respeito daquela transformação da água em vinho. Se nós olharmos na palavra do Senhor aqui, se nós seguirmos aqui como se fosse uma cronologia, nós vamos ver aqui o Senhor Jesus falando, ali com o principal da lei, falando ali com Nicodemos, trazendo uma palavra de vida para Nicodemos. Se nós olharmos aqui no versículo de número 4, no capítulo 4, nós vamos ver aqui o Senhor trazendo uma palavra para aquela mulher que não se misturava com os judeus, aquela samaritana, mas o Senhor Jesus estava falando com ela. Então as pessoas, irmãos, elas conheciam e queriam conhecer quem era Jesus. Eles queriam ver quem era Ele. Se nós olharmos no capítulo 5, que foi pregado no domingo passado, aqui a palavra do Senhor está falando sobre aquele homem que estava há 38 anos, enfermos na beirada de um tanque. Então várias pessoas já haviam ouvido falar de Jesus, e muitos queriam vê-lo, muitos queriam se aproximar de Jesus. Aí eu não vou falar do capítulo 6, porque vai ficar para outra oportunidade. Mas o Senhor Jesus já havia multiplicado pães e peixes. O Senhor Jesus já tinha realizado outros milagres. Então nós olhando aqui para a palavra de Deus, nós vamos ver que elas queriam, aquelas pessoas procuravam, a multidão procurava Jesus.
E isso, irmãos, mostra que as pessoas, elas buscam o quê? Algo verdadeiro. Se ele havia realizado vários milagres, as pessoas o procuravam porque queria algo verdadeiro. E onde está a verdade? A verdade está em Jesus, irmãos. Aleluia! E esta verdade, ela habita em mim e em você através do Espírito Santo. Olha que maravilhoso é isso, irmãos. Esta verdade habita em nós pelo Espírito Santo. Então nós podemos sim desafiar as tradições, como também nós podemos aqui fazer o quê? Ter coragem de falar sim a verdade, irmãos, para a glória do nome santo do Senhor. Aleluia! Então a nossa palavra também, ela deve causar interesse e desejo das pessoas conhecerem quem é o Deus que nós servimos. Quem é o Deus que nós estamos aqui, às vezes até você fala, mas louvando, exaltando, engrandecendo a Ele, irmãos, aleluia. As pessoas vão ver através da internet, as pessoas vão ver através dos cortes, que nós servimos a um Deus que tem todo o poder, e que muda a nossa vida, mudou a nossa vida, muda a trajetória do nosso ser, e vai continuar mudando para a glória dEle, aleluia. Então as nossas palavras, elas precisam causar interesse nas pessoas, aleluia, que estão lá fora, que nos ouvem, aleluia, para a glória de Deus. E nós que estamos aqui, precisamos aprender isso, irmãos. Está tudo disponível para nós. Olha que maravilha. Então fala assim, olha, como que eu adquiro isso? Isso está disponível para mim e para você. Basta simplesmente nós buscarmos. Quantos estão dispostos a buscar? Aleluia! Então se você está disposto a buscar, eu digo para você, as coisas espirituais de Deus, elas estão à nossa disposição. Basta simplesmente nós buscarmos. Lembra lá de Coríntios, quando Paulo estava ensinando aos Coríntios sobre os dons? Está aí, é só buscar, é só pedir, e o Espírito Santo de Deus, irmãos, aleluia, Ele vai dar a cada um de nós, conforme lhe apraz. Então se lhe apraz dar o dom de cura para você, você terá o dom de cura. Se Ele lhe apraz no coração e trazer para você o dom da palavra, de discernimento de Espírito, tudo isso vem do Espírito Santo. Ele vai fazer, Ele vai trazer, está disponível para nós, irmãos. Então o que impede a mim e a você de vivermos isso? O que está impedindo nós de vivermos tudo isso que o Senhor Jesus tem para nós? Ele desafiou as tradições daquele momento, daquela época, e ele teve coragem de falar a verdade. Então nós também precisamos desafiar tradições, e precisamos ter coragem de falar a verdade que é Jesus, irmãos, aleluia. Para a glória dele, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 12. E havendo grande murmuração entre a multidão a respeito dele, diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Então havia entre eles o que? A divisão. Havia divisão entre aquelas pessoas que ali estavam, porque o Senhor Jesus, ele trazia um ensino, mas um ensino da verdade, a palavra real que vinha do céu. Então, irmãos, muitas vezes nós também vamos enfrentar críticas, mas nós devemos fazer o quê? Permanecer firme na verdade que conhecemos. E qual é a verdade que nós conhecemos? É Jesus. Qual é a verdade que nós conhecemos? A palavra de Deus. Qual é a verdade que nós conhecemos? Que Jesus, irmãos, Ele transformou água em vinho. A verdade que nós conhecemos é que Ele andou sobre o mar. A verdade que nós conhecemos, irmãos, é que Ele multiplicou os pães. A verdade que nós conhecemos é que Ele libertou, deu liberdade ao gadareno. A verdade que nós conhecemos, irmãos, é Jesus que foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, e
louvor dele. Aleluia! Então nós até vamos ser desafiados, mas nós precisamos permanecer firme na verdade que eu e você conhecemos. Amém? Para a glória de Deus. O verso de número 3 diz: todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. E aquela questão, né, irmãos? Falar baixinho, com medo daquilo que as pessoas vão pensar, com medo daquilo que as pessoas vão poder fazer. Aqui até fala, né, por medo das autoridades. Então, por medo das autoridades, muitos calavam e não traziam a palavra verdadeira, não traziam a palavra de verdade, porque eles tinham medo daquilo que podia acontecer na vida deles, por causa da perseguição. Então eles procuravam, mas eles iam com cautela. Isso nos lembra que, como nós cristãos, nós precisamos ter coragem de falar a verdade, mesmo quando é difícil. Será que hoje que nós temos a liberdade, entre aspas, mas nós temos liberdade de falar, irmãos, nós vamos nos calar, irmãos? Eu vou calar, porque se eu não calar, vai derrubar o meu canal na internet. Mas se eu falar, vai fazer com que o YouTube me derrube. A internet, né, nós temos aí a oportunidade, mas nós vamos continuar falando a verdade, irmãos, independente, porque nós estamos vivendo sim um momento, irmãos, crucial em nossa nação, onde muitos homens estão sendo calados por falarem a verdade. E qual é a verdade que nós falamos? Nós falamos a verdade sobre o pecado. Ou será que quando nós falamos sobre o pecado, nós estamos querendo atingir alguém? Não, está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que fala que nós não podemos pecar. É a palavra de Deus que fala que nós não podemos nos prostituir. É a palavra de Deus que fala que nós não podemos nos contaminar com os manjares deste mundo. É a palavra que fala isso para nós. E essa verdade, ela precisa ser dita, mesmo correndo o risco das nossas redes cair. Que caia. O importante é nós continuarmos falando a verdade de Jesus. Aleluia. Nós só podemos parar em ter medo por isso. Nós temos que continuar falando a verdade, mesmo quando isso se torna difícil, e nós precisamos, para a glória de Deus. Versículo de número 14: mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. No meio da festa, Jesus começou a ensinar. Então, irmãos, isso mostra para mim e para você, porque o Senhor Jesus, ele estava em meio a uma multidão. Ele estava num lugar onde era uma festa que estava sendo realizada. Isso ensina para mim e para você, irmãos, que mesmo em meio às atividades diárias da nossa vida, nós podemos recomendar sempre a palavra do Senhor para as pessoas que estão à nossa volta. Nós podemos compartilhar a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a palavra que traz vida às pessoas. Não, eu estou no meu trabalho, e aqui no meu trabalho eu não posso falar sobre a Bíblia Sagrada. Quem te falou, irmão? Quem te falou isso? Nós podemos falar sim. Nós temos a oportunidade de falar sim, irmãos. Nós não temos uma trava em nossa boca para não falarmos de Jesus. E muitas vezes, nós ali no meio onde nós trabalhamos, nós podemos falar sobre aquilo que Jesus fez, sobre aquilo que Jesus faz, sobre aquilo que o Senhor Jesus ele pode realizar na vida do nosso amigo que está do nosso lado. Mostrar para as pessoas aquilo que Jesus fez em nós. E muitas vezes, irmãos, nem não é com muita palavra. Às vezes é uma palavra e o seu testemunho. É nós falarmos para a pessoa que Jesus ama ela, que Jesus é a solução para ela.
eu sou? Será que as pessoas podem entrar na minha rede social e lá elas saber quem eu sou? Pode. É aberto, é livre. Elas vão saber quem eu sou. E se eu estou pregando com a minha vida? Então, irmãos, nós podemos pregar, nós podemos falar de Jesus em qualquer lugar onde nós estivermos. E Jesus estava em meio a uma festa. E ele falou aquilo que o Pai colocava no coração dele para falar. Ele falava. E ele sempre falando, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo daquele que me enviou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sexto, capítulo, versículo 15, né? Que aqui é o sexto, sobre a origem da palavra. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Ele falava do Pai, ele não falava de si mesmo. Então os líderes religiosos ali daquele momento, eles questionavam Jesus sobre a autoridade que ele estava falando, porque ele trazia uma palavra de autoridade. Então isso nos faz, irmãos, refletir sobre de onde vem a nossa sabedoria. Lembra que eu falei que nós estarmos aqui, que nós lemos a palavra, meditarmos a palavra, nós adquirimos conhecimento. Você se lembra que no começo eu falei sobre isso? Então, aqui na terra, nós adquirimos conhecimento. E isso é muito bom. Nós adquirimos conhecimento científicos, nós adquirimos conhecimento em algumas áreas da nossa sociedade, conhecimento contábil, conhecimento fiscal, conhecimento administrativos, conhecimentos operacionais. Isso é ótimo, nós adquirimos esse conhecimento. Mas aqueles homens não viam só isso nas palavras de Jesus. Via que nas palavras do Senhor Jesus havia autoridade e sabedoria daquilo que eles estavam falando. E a sabedoria, irmãos, ela não é humana, ela vem de Deus, quando nós a buscamos. Então é fundamental que nós busquemos o quê? A sabedoria que vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é da nossa própria compreensão, mas é a sabedoria que vem do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, que mostra e que dá a cada um de nós. Lembra lá dos dons que eu disse? Quando Paulo estava falando com os coríntios, a sabedoria vem de Deus, e nós precisamos buscar essa sabedoria para poder falar, para poder trazer, né, para as pessoas aquilo que Deus está colocando dentro de nós. E isso não é só apenas aqui em uma reunião, aqui na igreja, mas nós temos outras oportunidades para poder levar a palavra de Jesus para a glória do nome santo do Senhor. Todos estão comigo? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, versículo 16. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então a sabedoria que Jesus tinha aqui, a autoridade que Jesus estava falando aquelas palavras, ele estava falando: não, isso não vem de mim, isso vem de quem me enviou. O próprio Senhor Jesus dizendo: vem daquele que me enviou, vem do Pai, vem de Deus, irmãos. Então, quando Jesus disse que os seus ensinamentos é sobre aquele que o enviou, nós devemos aprender com esta palavra, irmãos, que nós precisamos falar e apontar através da nossa fala o Deus Todo-Poderoso, e não a nós. Porque nós, irmãos, somos representantes de Deus na terra. A palavra do Senhor lá em 1 Pedro 9, a palavra 2 e 9, lá a palavra diz que nós somos o quê? Sacerdócio real, o povo que adquirido, para que possamos o quê? Pregar
Então nós temos essa autoridade dada por Deus, irmãos, a cada um de nós. Isso é lindo, nós entendermos isso. Quando eu estou aqui falando, irmãos, eu não posso falar de mim mesmo. Eu não posso me sentir capacitado bastante para subir aqui e dizer assim: olha, está tudo bem comigo, eu estou a mil maravilhas, eu estou andando ali em ruas de ouro, tudo está 10, tudo está top. Não. Sabe quando Deus nos usa, irmãos? Muitas vezes quando nós estamos passando os piores momentos da nossa vida. Eu me lembro da mãe do Gabriel, quando ela perdeu um filho, já um filho adulto. Eu estava do lado dela na igreja, nós estávamos saindo de uma ceia, quando o marido dela chegou. O ex-marido dela chegou e falou uma notícia para ela. Eu estava do lado. Ela caiu, eu segurei ela, mas os outros obreiros também veio para segurar, irmãos. Do baque que foi para ela naquele momento. Mas na outra semana, irmãos, eu chorei. Mas eu chorei tanto na outra semana. No outro domingo, sabe por quê? Porque no outro domingo ela catou o microfone e diz: Senhor, eu te louvo por tudo que o Senhor fez na minha vida até aqui. E adorou ao Senhor com louvor, irmãos. Não teve quem não chorou naquele domingo. Por quê, irmãos? Não são as adversidades, não são os problemas que vão nos calar. E nós não vamos falar de nós mesmos, mas nós vamos falar aquilo que o Espírito Santo de Deus fala dentro de nós e nós transmitimos para a igreja. Então aqui não tem um homem forte, aqui tem um homem cheio de problema. Quando o pastor está aqui, o pastor Marco Antônio está aqui, não é um homem forte, é um homem cheio de dificuldade, com problemas na vida, como todos têm, mas é usado no poder do Espírito Santo. Todos nós temos que ter isso em mente, irmãos. Ah, mas como eu adquiro isso? Vai com o joelho no chão, coloca o rosto no pó e peça a Ele. Peça a Deus, irmãos, que Ele vai derramar sobre a sua vida. Está disponível. Basta você buscar. Basta você querer. Você vai desafiar todas as tradições. Você vai ter coragem de citar e falar a verdade do Senhor. Aleluia. E é isso que eu estou fazendo aqui, irmãos. Eu estou falando a verdade para você. Que adianta eu subir aqui e me colocar como gigante? Eu não sou gigante, mas eu sirvo um Deus tão grande que Ele me faz gigante diante da presença dEle. Aleluia. Por menor que eu seja, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos ser motivados, aleluia, porque nós não falamos de nós mesmos, nós falamos sempre e buscamos sempre agradar a Deus e não aos homens. Amém, irmãos? Aleluia. Versículo 18. Esse não me perdi, não, é 18 mesmo, né? Versículo 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Olha só, a diferença entre quem fala de si mesmo e quem busca a glória de Deus é clara. Ela é estampada, irmãos. Nós precisamos buscar Deus, aquilo que é de Deus. Então as nossas palavras, elas devem refletir a glória de Deus e não a nossa. Lembra que eu falei que nós somos homens falíveis? Mas o nosso Deus
Louvado seja o nome do Senhor. Então quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala do Pai, aleluia, nas palavras dele não há injustiça. Versículo 19: não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar? Jesus, ele menciona aqui então a lei que os seus ouvintes não guardavam, chamando aqueles homens do quê? Hipócritas. Então, isso nos desafia a vivermos a palavra de Deus e não apenas proclamar. Então nós precisamos aprender a viver a palavra de Deus, aleluia, mesmo sendo homens falhos, como eu disse, mas buscar em Deus, irmãos, aleluia, buscar de Deus a palavra do Senhor, aleluia. O Senhor Jesus não estava falando para eles que eles precisavam ser super-heróis, super-homens. Não. Mas aqueles homens, eles só instigavam o povo. Aqueles homens só colocavam peso nos homens. Eles só traziam peso sobre as pessoas. Mas eles não viviam. Ao invés deles trazerem o quê? O testemunho com as suas próprias vidas, fazerem o que? Amar as pessoas. Porque o julgamento, irmão, sobre as nossas vidas virá sobre a questão do amor. Porque muitas vezes nós achamos que é só a obra, mas nós fazemos a obra, mas nós não demonstramos amor. E é isso que Deus quer de nós, irmãos. É isso que o Senhor Jesus, irmãos, ele buscava mostrar para aqueles homens ali. Vocês estão apenas olhando o cisco que está no olho do seu irmão, mas vocês não conseguem enxergar a trava, ou a trave que está dentro dos seus olhos. Porque o mais importante de tudo isso, que vocês, vou aqui conjecturar o que o Senhor Jesus estava falando para aquele povo, o mais importante que vocês vivam é a união, é o amor, é a fraternidade. E é isso, irmãos, que nós precisamos trazer para nós, porque o nosso exemplo de vida, ele deve testemunhar a verdade de Jesus, irmãos. Então nós precisamos mostrar isso. Porque quando nós vamos olhar a palavra do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 22, o Senhor Jesus falando referente à questão dos mandamentos, ele traz 2 mandamentos e ele fala: o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos demonstrar isso, e isso nós demonstramos através da verdade. Versículo de número 20. A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Olha só, irmãos, o povo aqui estava acusando Jesus. E muitas vezes, irmãos, trazendo para os nossos dias, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós temos ousadia de entregar uma palavra para uma pessoa, pode acontecer de nós sermos questionados. Pode acontecer, irmãos, de nós sermos acusados. Então, quando nós falamos a verdade, nós podemos ser até mesmo mal interpretados, irmãos. Isso já aconteceu uma vez comigo. Eu me lembro que teve uma pessoa, eu preguei uma palavra, e depois que veio aquela palavra que eu preguei ali, há muitos anos atrás, os irmãos que estão mais novos aí, talvez não sabem, mas eu tenho mais de 28 anos, para a glória de Deus,
que eu estou servindo ao Senhor. E lá no início da minha caminhada, uma vez eu estava pregando, e eu trouxe uma palavra ali, e eu fui questionado quanto a ela, quanto àquela palavra que eu trouxe. A pessoa ligou para mim, e ela falou assim: olha, você sabe de alguma coisa da minha vida? Eu falei: não. Você sabe o que está acontecendo comigo? Eu disse: não. Naquela época, irmãos, há 28 anos atrás, há 25, mais ou menos 24 anos atrás, não tinha esse derramar da internet ainda, Isso veio dos anos 2000 para cá. Então, antes disso, era um pouco mais, vamos dizer assim, era restrito, era mais restrito ali. Então, não tinha toda essa divulgação que nós temos hoje. E a pessoa me questionou. Ela ligou de madrugada, irmãos. De madrugada. A pessoa ligou para mim: mas como que você sabia disso? O que eu falei para ela? Pergunta para Deus. Pergunta para o Espírito Santo. Pergunta para Ele. Porque eu não conheço você, eu não sei da sua vida, eu não sei o que você faz. Mas foi o Espírito Santo de Deus que revelou ao meu coração que eu deveria falar aquela palavra. E se ela veio de encontro a você, é porque Deus está falando com você. Deus está te dando a chance, a oportunidade de você mudar. Então, meu amado, tenha coragem de falar a verdade. Não tenha medo. Mesmo que a internet hoje ela é escancarada aí, e nós vemos aí várias pessoas, usando dessa artimanha, artimosa, para poder tentar convencer pessoas. Não, irmão. Eu não preciso convencer ninguém. Quem convence é a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. E eu só sei dizer uma coisa, irmãos. Deus age na vida da pessoa. E Ele age na vida de todo aquele a quem Ele ama. E eu quero dizer uma coisa para você: nada acontece sem um breve aviso. Tá bom? Nada acontece sem um breve aviso. Então nós precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus fala através da sua palavra. Glória a Deus. Vamos lá. 19. Não vos deu Moisés a lei? Não, já falei sobre isso. 19 já fala. 20 então. A multidão respondeu e disse: não, tem que ser bom, também já falei. Opa, estou voltando aqui. Então vamos para frente, gente. Para frente do tempo aqui, vai embora rapidinho. O 21. Respondeu Jesus e disse-lhe: fiz uma só obra, e todos vós maravilhais. Jesus, ele fez aqui o milagre, e usou esse milagre como testemunho. Lembra que eu falei sobre os vários milagres que Jesus havia feito, antes desse capítulo de número 7? Se nós olharmos aqui, se estivermos na cronologia correta, várias pessoas presenciaram vários milagres. Então, nós olhando aqui para a palavra de Deus, nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele falava, Ele testemunhava referente àquilo que Ele havia feito. Então, as nossas experiências, irmãos, de vida, as nossas experiências pessoais, elas precisam ser, e elas são, poderosas ferramentas para convencer o homem que está lá fora. Porque quando uma mulher de Deus, ela sobe nesse púlpito e diz que foi curada de um câncer, é um testemunho glorioso. Como uma pessoa que vivia nas drogas sobe nesse púlpito e diz que Jesus o libertou,
e hoje ele prega para a glória de Deus, isso é um milagre, é um testemunho. Sobre outros tantos testemunhos, irmãos, sobre as nossas vidas, ou sobre a vida de cada um de vocês, nós podemos testemunhar para as pessoas, e muitos conhecerão a verdade que é Jesus, através do nosso testemunho, através das nossas vitórias, através de nós estarmos na presença dele, mesmo nós passando por algumas dificuldades, mesmo nós passando por várias perseguições muitas vezes, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Você está aqui para a glória de Deus, amém, irmãos? Nós estamos aqui para a glória de Deus, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. O versículo 22, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais o homem. Jesus ele está falando aqui, irmãos, dando exemplo da circuncisão, que era o quê? A tradição dos judeus. E essa tradição, irmão, dos judeus, que estava ali, muitas vezes elas vinham e ofuscavam aquilo que realmente importava. Que era o que? Naquele momento, a obediência da palavra. Eles falavam e falavam da lei, mas eles mesmos não eram obedientes à palavra, irmãos. Eles falavam e falavam de si mesmos. Eles se vangloriavam daquilo que eles eram. Eles se vangloriavam daquilo que eles eram. Vamos lá, João, capítulo de número 3. O que João Batista ele testemunhava, e ele falava de Jesus. Ele era o precursor daquele que viria para salvar a humanidade. Mas o que João Batista falava no capítulo 3, no versículo 30, não estava anotado aqui, mas fez me lembrar aqui agora, o Espírito Santo. O importante, ou é necessário, que ele cresça e que eu diminua. João Batista, irmãos, ele não se engrandecia por ter vindo e através da vida dele ele ter salvo várias pessoas. Não. Mas ele falava: o importante é que Jesus cresça e que eu diminua. E isso, irmãos, é o que tem que estar dentro do nosso coração. Porque o importante é que Jesus ele cresça a cada dia. E que nós iremos diminuir na presença desse Deus que tem todo o poder, toda a majestade está em suas mãos, aleluia. E nós só estamos aqui, tendo essa oportunidade de estarmos aqui por Ele, irmãos. É por causa dEle. Eu não vou cansar de falar aqui, irmãos, não é sobre nós. Não é sobre nós nos colocarmos como coitadinhos aqui, mas é de nós nos colocarmos aqui na presença de Jesus para adorar a Ele, para glorificar a Ele, para exaltar o nome dEle, irmãos. É para isso que nós viemos na casa de Deus, para adorar Jesus. Então não vou cessar de dizer: não é sobre você, é sobre Jesus, é sobre Ele, irmãos, aleluia. Então nós precisamos entender que a palavra do Senhor, irmãos, olha só, palavra do Senhor não é palavra do pastor Marquinho, não é palavra do pastor Carlinho, não é palavra dos demais irmãos que pregam aqui, não, é a palavra de Deus, é sobre Ele que nós precisamos falar. E ai de nós, irmãos, se nós subirmos aqui e ficarmos falando só da nossa vida, ficarmos falando só de nós, não, vamos exaltar o Senhor,
Vamos engrandecer a Jesus, porque é Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia! Porque se eu estou de pé, é por Ele, é por causa dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele desafiava as tradições, ou a tradição. Versículo de número 20. Me ajudei, pastor, 24 e 23. 23, né? Fica eu empolgo, mas eu vou aqui. Se uma pessoa pode ser circuncidada no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês se indignam comigo por eu ter curado uma pessoa no sábado? Lembra da pregação de domingo? Quando nós falamos aqui, falamos do Senhor referente àquele aleijado? Então foi no sábado. E eles estavam questionando com Jesus. Mas aí o Senhor Jesus ele traz referente à questão da tradição, chamando ali aquelas pessoas e destacando para eles a hipocrisia que eles viviam. A hipocrisia que eles estavam vivendo naquele momento, daqueles líderes religiosos. Então, eles procuravam mais a tradição do que o verdadeiro sentido da palavra, do que a verdadeira essência da palavra. É a mesma coisa, irmãos, eu e você, nós catarmos a palavra de Deus e criarmos uma tradição e acharmos que essa tradição é mais importante do que a essência daquilo que está aqui dentro. Nós não podemos. Por isso, irmãos, que quando nós estamos ensinando aos obreiros, eu falo para eles, quando eles vão também ensinar, para ensinar a palavra, eu digo para eles, não fala de si mesmo, fala a palavra de Deus, que você não vai errar. Porque quando nós falamos a palavra de Deus, nós não erramos. Quando nós citamos a Bíblia Sagrada, nós não erramos. Mas sabe aquela questão, eu acho que poderia. Nós estamos caindo aqui em um conceito religioso, nós podemos estar caindo em um conceito de tradicionalismo, irmãos, que já levou muitas pessoas para o inferno. Já levou muitas pessoas para o inferno. Eu vivi um momento lá atrás, irmãos, quando eu comecei a minha caminhada. Eu vi muito isso, irmãos. A tradição expulsando pessoas da igreja. A tradição fazendo com que as pessoas não se sentissem bem na casa de Deus. E nós precisamos, irmãos, estar focados na essência verdadeira da palavra de Deus, que é cuidar e amar uns aos outros. Aleluia. Essa é a essência do Evangelho, irmãos. Lembra que eu citei recentemente aqui, pastor Marco Antônio, cuida de mim que eu cuido de você. Irmã, cuida de mim que eu cuido de você. Irmãos, vamos cuidar um do outro. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Esta é a essência do Evangelho, irmãos. A essência da palavra de Deus é viver ela na sua íntegra. E esta essência é o que? É o cuidado, é o amor. Porque se não for isso, não é, irmãos, Evangelho. O Evangelho não mata, o Evangelho traz vida. Aleluia. Agora, pregar sobre o pecado, aí eu vou lá em Mateus capítulo 5. Ali vai falar tudo para mim. O Senhor Jesus dizendo ali, olha, acha que eu vim aqui para tirar os mandamentos? Não, eu trago um mandamento ainda mais pesado para vocês. Na lei diz isso, eu digo isto. Lê lá a partir do capítulo 17, do versículo 17, capítulo 5 de Mateus, versículo 17 em diante. Então, irmãos, a palavra de Deus ela tem que ser pregada com amor, com carinho, sem tradição, sem tradicionalismo.
Então o Senhor Jesus, Ele quebrou aqueles homens, porque Ele chamou aqueles homens de hipócritas, porque eles não viviam a verdadeira essência da lei, que era cuidar e amar. E a verdadeira essência do Evangelho continua o mesmo, é cuidar. A palavra de Deus, irmãos, ela nos confronta, e a palavra de Deus, ela nos anima a fazer o quê? A cuidar e amar. E o slogan da comunidade profética de Veneza, o primeiro ponto é o quê? Acolher. Isso demonstra o quê? Cuidado. Isso demonstra o quê? Amor, irmãos. Aleluia! Para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta. Justiça. Senhor Jesus, Ele está nos ensinando aqui. Ele nos instrui a julgar com retidão, a olhar e sermos retos em nossos julgamentos. Então nós somos chamados a ter o quê? Discernimento. Mas como, pastor, eu posso ter discernimento? Busca do Espírito Santo. Busca em Deus, através de Jesus, suplicando a Ele, e o Espírito Santo de Deus, Ele virá e falará no seu coração. Porque o Senhor Jesus, Ele disse que enviaria o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, para julgarmos e termos discernimento em nossas palavras e também em nossas ações, nós precisamos viver uma vida que reflita a justiça da verdade, que reflita a justiça da palavra de Deus. E quantos estão comigo aqui e querem viver esta justiça que é dada através do Espírito Santo? Aleluia! Que dá é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então nós podemos viver essa vida de retidão, nós podemos viver essa vida de justiça, buscando o nosso Deus Todo-Poderoso. E para concluir, eu quero dizer que o dom da palavra não é apenas o talento, porque nós podemos treinar, né? E às vezes queremos até ser maiores ou melhores do que o outro. Não. Isso não é um talento, é um chamado. Então, se você quer que o chamado de Deus cumpra em sua vida, irmãos, busque dele, porque por menor que você seja, e talvez hoje você está aqui, assim como o dia que o pastor João Batista, ele me deu a primeira oportunidade, onde ele disse para mim assim: vem aqui, irmão Carlos, venha trazer uma palavra. Eu me sentia a melhor pessoa ali dentro daquele lugar. Fazia apenas 4 meses, 5 meses de convertido, irmãos. Eu era novinho na fé. Mas lembra do espírito de discernimento que eu disse que você pode adquirir, pedindo ao Espírito Santo: Senhor Espírito Santo, me ajuda a discernir quem é um, quem é outro. O Espírito Santo de Deus, irmãos, falou para aquele pastor dar uma oportunidade para ele. A partir daquele dia, irmãos, nasceu uma chama dentro de mim. Por menor que eu era, nasceu uma chama dentro de mim. E eu falei: Senhor, me capacita. Eu sou pequeno demais, eu não consigo falar. Eu lembro que eu subi no púlpito, eu cumprimentei os irmãos com a paz do Senhor tremendo. Não conseguia sair palavras da minha boca direita. Eu me lembro que eu li uns salmos. Apenas isso, irmãos. Eu catei a Bíblia Sagrada e fui lá no Salmos 23. E eu li apenas um versículo.
onde diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu agradeço por essa oportunidade desse irmãos, tremendo, quase morrendo, mas eu busquei, irmãos, porque eu acreditei no meu chamado. Eu acreditei naquilo que o Senhor Ele podia fazer através da minha vida, em vida de pessoas. Não que eu seja melhor, eu não sou melhor do que ninguém. Aqui não há melhor do que ninguém. Mas aqui há pessoas salvas pelo sangue de Jesus, irmãos, aleluia, que querem fazer algo para Deus, que querem que o seu chamado ele flua, irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos buscar, irmãos, e valorizar a palavra de Deus em nossa vida, para a glória de Deus, aleluia. Porque nós precisamos compartilhar esta palavra com ousadia, com amor e com verdade, irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E que a cada dia, irmãos, eu e você nos tornemos um canal de bênção, de vida e de verdade para o mundo que está lá fora. Amém? Eu gostaria que você se colocasse aqui dentro neste momento. Desafiando as tradições e tendo coragem de falar a verdade. Que nós possamos atender a esse chamado do Senhor Jesus, irmãos, para sermos homens corajosos. E você, mulher, ser uma mulher corajosa do Senhor, em desafiar as tradições e também falar a verdade. Ter coragem de falar essa verdade. Amém? Então, se você, irmãos, assim como eu, busca por esse chamado, eu busquei lá atrás, porque o pastor João Batista, ele viu algo em mim que eu nunca vi, mas ele enxergou naquele dia algo em mim, e aquela oportunidade, irmãos, fez a diferença na minha vida. E talvez a oportunidade que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus está te dando hoje, pode fazer toda a diferença na sua vida, tanto você que está aqui quanto você que está ouvindo pela internet. Esta oportunidade, ela pode fazer a diferença na tua vida e pode mudar a trajetória da tua vida, assim como mudou a minha lá atrás. Eu quero fazer um convite para você. Você que quer, aleluia, você que tem buscado o chamado de Deus, você que quer buscar ter esse discernimento do Espírito, irmãos, para entender qual é esse chamado que Deus tem para a sua vida, eu convido você a vir aqui à frente, porque todos nós temos um chamado, mas muitas vezes nós não discernimos qual é. Então eu faço um convite para que você possa vir aqui à frente, e eu quero orar por você. Você que tem o chamado de Deus, você que sabe que quer, mas você quer que Deus confirme no seu coração, através do Espírito Santo. Eu convido você para vir aqui à frente. Está aberta a oportunidade para a glória de Deus. Peça ao Espírito Santo o seu chamado e deixa o Senhor usar você. Deixa o Senhor usar a sua vida, porque esse que vos fala hoje, irmãos, eu não sabia falar, o meu português era horrível, ainda é, para escrever, sou muito ruim.
Mas o Espírito Santo foi fazendo a obra a cada dia. Então peça ao Senhor, Espírito Santo, para que Ele possa fazer a obra em tua vida. E que o que é da vontade dEle fazer na tua vida, Ele venha fazer para a glória dEle. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, em nome de Jesus. Aqui está, Senhor, meu Deus, a tua igreja, os teus filhos, Senhor, e filhos, que estão aqui à frente, Senhor, meu Deus, e muitos estão na nave da igreja também. Estão buscando, Senhor, meu Deus, pelo seu chamado. Por aquilo que o Senhor tem, ó Pai Santo, para eles irá fazer na vida de cada um deles. Tu sabes, Senhor, aquilo que cada um é capaz de fazer. E a tua obra, Senhor, meu Deus, está necessitando de homens, está necessitando, Senhor, de mulheres, que venham, Senhor, meu Deus, desafiar tradições, e que venham, Pai, em nome de Jesus, ter coragem de falar a tua verdade, a tua palavra. Então, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, aleluia, capacita, Senhor, capacita conforme a tua vontade, e que nós possamos ver aqui homens e mulheres sendo usados por ti, com autoridade, com ousadia, aleluia, em revelações, em dons espirituais, porque nós sabemos, ó meu Pai, que está tudo à nossa disposição. E nesta noite, Senhor meu Deus, nós entramos em tua presença, pois sabemos que é só buscar de ti, pois sabemos, ó meu Pai, que é só nós nos humilharmos diante de ti, que isso se realiza em nossa vida. Pai, em nome de Jesus, ouça a oração das suas filhas, Pai, e seus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, continue capacitando o Espírito Santo a cada um. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, enche este lugar. Oh, Espírito Santo, enche essas vidas que aqui estão. Oh, Espírito Santo, enche a cada um conforme a tua vontade. Oh, mas tu me anda lá, brinca lá, mas tu me anda. Oh, bebê, cai, a subiada, brinca, cai, a subiada, lá, cai. Oh, Espírito Santo, nos ajuda a continuarmos pregando a tua palavra, a palavra do Senhor, como ela verdadeiramente é. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, porque somos pequenos, frágeis, pais. Precisamos da tua ajuda todos os dias. Ó Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa entrar em cada coração e fazer morar. E que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes desta palavra poderosa, desta palavra gloriosa. Que nós possamos, meu Pai, a cada dia aprender com Jesus, aprender com o Espírito Santo a cuidar e a amar aos nossos irmãos. Continua, Senhor, operando na vida de cada um dos teus filhos, é que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma linda salva de palmas para Jesus.